Oi, pessoal. Hoje eu vou falar do livro Um Estranho numa Terra Estranha, do autor Robert Heinlein. Esse livro, para mim, é um dos livros preferidos de vida. Eu recomendo ele para muitos amigos meus. E todo mundo que leu esse livro teve essa mesma sensação de transformação de vida. Eu li esse livro em 2016, que era uma época que minha vida estava muito turbulenta em transformações, e ele me ajudou demais com alguns conceitos que me trouxeram grande liberdade. Para quem não conhece esse autor, Robert Heinlein, ele está entre os grandes nomes da ficção científica, junto com o Asimov, Philip K. Dick, George Orwell. Esse é um livro que ganhou um prêmio Hugo em 1961. Ele influenciou demais e representa demais o pensamento vigente na época, década de 60 e 70, com o movimento beatnik e o movimento hippie. E ele é um livro muito político, é um livro que traz contraposição a muitos pensamentos sociais, políticos, religiosos e comportamentais dessa época. Então ele é muito interessante porque ele traz essa visão alternativa de vida que pode nos ajudar à própria compreensão. A história do livro é a seguinte. Foi criado um motor que permitia uma viagem para Marte. Então foi composta uma tripulação de 8 pessoas para poder fazer essa primeira viagem a Marte com esse motor que eles criaram, só que com uma peculiaridade. Eles fizeram um acordo que meio de comunidade, que todos os ganhos dessa viagem seriam compartilhados entre esses 8 tripulantes. E aí eles foram para Marte e num outro momento foi atualizado esse motor e uma segunda tripulação foi para Marte para poder ver o que aconteceu com essa tripulação original. Só que chegando lá, esses 8 primeiros viajantes, eles já tinham morrido e essa segunda tripulação encontrou só um menino que foi criado pelos marcianos, que tinham conceitos de vida completamente diferentes do nosso, baseado na filosofia, principalmente na linha do existencialismo, humanismo e transcendentalismo. Daí eles trouxeram esse menino para a Terra, e aí a gente tem uma visão completamente alienígena dos nossos comportamentos como sociedade. E isso traz para vários âmbitos, como político, social, religioso, filosófico. Por exemplo, a questão do amor. Ele faz uma crítica do que é ciúme, do que é posse sobre o ser humano, que para ele não existia. Jurídico. Ele era o primeiro ser humano em Marte, e assim como Cabral veio para cá e já existiam os índios, para eles a existência desse primeiro ser humano em Marte tornava Marte a propriedade desse menino. Então isso o tornou o cara mais rico que existia no planeta, já assim, para uma pessoa que nem tinha esse conceito de propriedade. Então, são vários aspectos que trazem para a gente questões que a gente nunca pensou, ou às vezes a gente pensou, mas não com tanta profundidade. E isso nos transforma de alguma forma. Na minha vida, ele trouxe modificações enormes, porque, inclusive a ponto de eu querer viver conforme alguns critérios desse livro, o que para mim foi muito libertador durante um tempo, e em alguns aspectos eu voltei a pensar como antes, buscando um determinado equilíbrio, e hoje, inclusive, eu já estou revendo a revisão desses aspectos, porque o experimentar determinada carga de liberdade de pensamento é muito importante para a gente, é muito interessante a gente ser livre conosco, autêntico. E é um livro que ele, com certeza, é muito impactante. A forma do Mike, que é esse personagem principal, a forma dele pensar, ela é tão peculiar que ela traz essa autocrítica pra gente. Enfim, gente, ele traz uma contraposição enorme sobre aspectos sociais, políticos, religiosos, filosóficos, psicológicos, e ele permite pra gente uma autocrítica enquanto a gente lê o livro de uma maneira muito suave, e é uma história gostosa demais de ler. Então, assim, fica essa recomendação
com muita força para vocês. Obrigado.